Olá, meu nome é Juliana Guimarães, do Inglês para a Prova, e hoje nós vamos falar de gramática. Gramática para a leitura. O nosso tema é Simple Past, que você escolheu. Então sempre mande para nós ideias, o que você quer assistir aqui no canal, qual é o tema, qual é o assunto, pode ser de gramática, pode ser de prova, prova de proficiência, discursiva, objetiva, qualquer uma, mande para nós, é muito importante. No Instagram, nós estamos lá, é @inglesparaprova.juliana, lá você fica sabendo dos temas da semana. Aqui no YouTube, por favor, se inscreva aqui no canal para você estar aí frequentemente vendo os novos vídeos. Aperte o sininho para ser notificado, ok? Então tá, então vamos lá, vamos começar. Grammar for Adults, Simple Past Affirmative. Então eu falo o seguinte, nós temos dois tipos de vocabulário. Que é quando a pessoa chega para mim e fala assim, Juliana, meu problema é vocabulário. Eu falo, qual? Porque nós podemos ter um problema de vocabulário específico. O que é um vocabulário específico? É aquele de uma determinada área. Então, o pessoal da saúde tem determinadas palavras que é típica da área da saúde. O pessoal da humanas tem vocabulários específicos da área de humanas. E o pessoal das exatas tem vocabulários específicos da área de exatas. Mas quando o problema é estrutural, é de todas as áreas. O que é um vocabulário estrutural? São as estruturas, ou seja, é a gramática, ok? E o nosso foco aqui hoje é vocabulário estrutural. Então, aqui nós estamos estudando a gramática voltada para leitura. Então, a gente traz um texto aqui do livro, né? The Mark of Zorro, e fala assim, ó. Vamos ler. The stranger stood in the dark shadows by the door. He wore a long dark cloak around his body and a large sombrero over his eyes. The landlord hurried towards him. Then a stranger stepped forward into the light. The landlord stopped and cried out in fear. Observe que eu marquei algumas palavrinhas aqui em rosa. São os nossos verbos. Os verbos conjugados no passado. Mas daqui a pouco a gente volta nesse texto. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo do que é isso. Olá, João, tudo bom? Aqui a gente pode participar de várias maneiras. A gente pode escrever se quiser e pode também, se quiser perguntar ou só acompanhar, fique muito à vontade, ok? Então vamos lá. Então nós temos aqui dentro dessa linha do tempo. Eu sempre gosto de explorar a linha do tempo pensando em passado, presente e futuro. E sempre me perguntam, mas por que o verbo to be? Então a gente sempre fala o seguinte, quando a gente está estudando presente, a gente começa estudando com o verbo to be. Você estuda verbo to be separado, depois você pega os outros verbos. O passado é a mesma história, você estuda verbo to be separado, depois os outros verbos. A minha ideia aqui hoje é trabalhar os outros verbos, tá? Não vou mexer com o verbo to be, embora ele vai aparecer no momento aqui, mas eu quero trabalhar a ideia dos outros verbos no passado. Então vamos lá. O que é o passado? No passado a ideia dele, né, é de algo que ocorreu e já acabou. E aí, para a gente se expressar no passado, nós temos duas maneiras, né? Os verbos no passado em inglês são conjugados, a gente chama isso de conjugação, de duas maneiras. Uma delas é o que segue a regra. Qual é a regra? A regra é o seguinte, para você conjugar um verbo no passado, você põe um ed nele. Então, você tem um walked, walked, decide, decided. Muitas pessoas me perguntam assim, tá, como que eu vou saber se esse verbo é regular? A primeira coisa é assim, a gente vai mostrar aqui uma série de exercícios que a gente faz para treinar, é uma das formas de guardar. Mas quando você está fazendo exercício, uma das formas é vir num dicionário. Esse é um dos dicionários, né, para quem está aí fazendo alguma prova que use o dicionário, eu falo assim, trabalhe o dicionário a seu favor. Então, nesse momento que a gente está falando sobre a base do inglês, use o dicionário a seu favor para ganhar essa base.
Então, por exemplo, se você procura aqui no dicionário do jeito que está lá, walk it, você não vai achar. Então, o que você vai fazer? Você vai achar ela sem o ed. Observe que o dicionário vai trazer, tipo assim, verbo, forma verbal. Pronto. Não disse mais nada. Se não disse mais nada, significa que essa é a regra. Então, uma das formas é essa, ver pelo dicionário. Isso é um verbo regular, que é a grande maioria dos verbos. Mas vamos supor, então, que nós temos o segundo tipo de verbos. São os verbos que saem fora da regra. Regular é isso, segue a regra. A turma que segue a regra, que sai fora da regra, eles têm uma escrita diferente, eles têm uma pronúncia diferente. Então, o verbo to be, como eu falei, não é o nosso foco da aula de hoje, mas eu gosto de trazê-lo sempre, porque embora a gente trabalhe ele à parte, ele é um verbo irregular. Ele tem, por exemplo, duas conjugações aqui, o was e o were. Nós temos o have, que é o had, e o go é o went. Então, como que eu sei que ele é um verbo irregular? Vamos supor que você está lendo um texto e tem um had. Você pode usar um dicionário, então você vai lá no had. Se você for no dicionário, não é Google Tradutor não, porque o Google Tradutor, o que acontece? O Google Tradutor não vai trazer aí para você esse tipo de informação. O Google Tradutor, ele traduz uma palavra, mas ele não traz essa informação. Por isso que eu sempre falo, use o dicionário. Quando você está estudando a base, use o dicionário. E se você faz prova com dicionário, use o tempo todo. Então, se você for no dicionário, o jeito que está lá naquele texto, você vai encontrar assim, olha, passado e particípio do verbo have. Aí você vai no have. Quando você for no have, ele está com mais de um verbo, porque aqui no auxiliado, não, esse aqui é auxiliar do verbo modal. Quando tem um e dois é porque tem mais de uma possibilidade, né? Esse aqui é auxiliar e modal, é uma outra história, não é agora. Este aqui é o nosso have. E aí, você olhando ele por aqui, deixa eu pegar até um outro que eu acho que é melhor do que o have. Vamos pegar o went. O have aqui, ele trouxe duas possibilidades, não achei que é bom. Vamos pegar o went. Então, passado de go, então vamos lá para o go. Porque o have, ele tem essa história de ser auxiliar também, e aí muda tudo, né? Mas ele deveria estar aparecendo como ele, porque como o go, olha. Porque quando é o verbo irregular, ele tem que aparecer passado, went e particípio gone. Porque os verbos irregulares, eles têm que mostrar ali no dicionário que eles são diferentes do regular. O que não tem isso é regular. A outra forma são listas de verbos, né? As listas de verbos, né? Você pode encontrar, por exemplo, no próprio dicionário, daqui a pouco eu faço um compartilhamento meu aqui para você ver. E aí você vai ver o dicionário em si. Deixa eu até ver aqui, eu acho que você está me vendo aí no cantinho, né? No final desse meu dicionário da Longeman, no final dele, ele tem uma lista de verbos. E ali pode ser também um local que a gente trabalha aí. Ou você pode conseguir também, tem várias listas de verbos na internet, a gente tem uma também, uma nossa, mas João, a sua prova vou pegar você que você está me assistindo aqui, a sua prova é alguma específica? Você pode? AMPAD, tá bom. Então, a AMPAD, por exemplo, a gente tem uma lista de verbos específicas AMPAD, né? Para o pessoal que não é AMPAD, aqui eu estou falando para todo mundo, nós temos também uma outra lista, né? Mas na internet você tem uma lista geral de verbos. No caso da AMPAD, a gente tem uma lista própria para a AMPAD, porque a gente tirou dos próprios textos da AMPAD, tá? Então, a ideia é essa. Eu posso trabalhar em cima daquela lista de verbos? Sim, você pode trabalhar aquela lista de verbos. Ou na turma do dicionário, usando os dicionários. E sempre por aqui, ó. Porque na hora que você estiver fazendo o glossário, você vai precisar dessas informações, tá? Com o tempo, isso se torna, vamos dizer assim, comum. Mas até que se torne comum, o que acontece? Você vai precisar de treino, né? E uma das formas de treinar é exercício, a outra forma é leitura
E a outra forma, decoreba, pode ser a decoreba também. Se alguém gosta da decoreba, enfim, seria ali. Então tá bom, nós vimos dois tipos de verbo, né? Nós temos o regular e nós temos o irregular. E eu gosto muito de ensinar pensando em estrutura. As nossas estruturas são subject, verb, complement. Se você entender isso, vai fazer muito sentido para você. Então, quando você tem aqui, she moved to another city, she, subject, o sujeito da frase, moved, o verbo, depois do verbo, tudo que tiver depois do verbo, você considera um complemento. Mesma coisa aqui com o irregular, né? I drove all night. Nós temos um subject, nós temos um verb, e nós temos um complemento. Essa estrutura funciona para tudo, tanto para presente, como passado, como futuro. Aqui eu coloquei peço porque são verbos já aqui conjugados no passado, né? Entendendo isso aqui, entendemos tudo. Então vamos aqui, por exemplo, assim, se a gente fosse conjugar os verbos. Mas antes da gente conjugar os verbos, vamos pensar vamos dizer assim, do simple present, né? O simple present, ele tem, vamos dizer assim, ele tem I dance, you dance, she dance. Vou fazer um simple present aqui, aproveitando aqui, ó. Vou tirar o ED, né? Vou colocar um S aqui, ó. I dance, you dance, he, she, it dances. Observe que quando é o presente, nós temos uma conjugação diferente para he, she, it, né? O passado muda tudo, ó. Eu costumo dizer assim, aquele S lá não é plural não, hein? Toda vez que alguém fala, aquele S de plural, não, aquilo é conjugação. E o que é conjugação? Vamos pegar o nosso português? Então, o nosso português é o seguinte, olha. Ele tem, o presente está aqui, eu peguei o próprio verbo dançar, e toda vez que você fala eu danço, tu danças, ele dança, essa terminação final é o que a gente chama de conjugação. Essa terminação final, aqui ó, do dancer, é o que nós chamamos de conjugação. Então, quando você trabalhando no passado, e nosso português ainda tem 3, né? Pretérito imperfeito, pretérito perfeito e o mais que perfeito. O mais que perfeito você deixa ele para lá, ele não vai fazer falta nenhuma. A grande maioria fala assim, olha, o simple past ele se refere para nós brasileiros como se fosse o nosso pretérito perfeito. Sim, na maioria das vezes a gente vai traduzir, vamos dizer assim, ou ler como ele aqui, ó. Algumas vezes, dependendo do contexto, a gente lê como esse ava, né, do imperfeito. Mas observe, vamos escolher então o pretérito perfeito para ser a nossa referência aqui para comparar lá com o simple past ali do inglês. Aqui nós temos dancei, eu dancei, tu dançastes, ele dançou. Nós dançamos, vós dançastes, eles dançaram. Observe aqui, olha, a terminação é diferente. Quer dizer que no nosso português nós temos conjugações diferentes. Quando você chega no inglês, olha o que acontece. Eu falo assim, uma das grandes vantagens do inglês para simple past é isso aqui, ó. I dance, you dance, he dances, she danced, it danced. We dance, you dance, they danced. Observe que o verbo dance, depois que você conjugou ele uma vez, é como se repetisse. Você vai repetindo, repetindo. O que muda nas estruturas? Não é o verbo, é o sujeito da frase. Por isso que você sabe se é you, se é he, não é pelo verbo. No português, pela terminação, você sabe quem é que está fazendo aquela ação. Mas no inglês, o passado é igual para todo mundo. Então eu falo assim, a facilidade para a gente é o seguinte, eu aprendi que o verbo dance é regular, é uma conjugação para todo mundo, que é diferente do simple present, que tem mais de uma, né? Então é isso que a gente tem que sacar, ó. É igual para todo mundo. Vamos para o irregular. A mesma coisa. I saw, you saw, he, she, it, saw.
O verbo só é o passado do verbo see, que é o verbo ver, né? We saw, you saw, they saw. Olha, observe, é a mesma coisa. Eu aprendi como é que é o passado do verbo see. Pronto, é o verbo só. Pronto, é só repetir. Agora, na verdade, para nós é tipo assim, tá, então eu aprendi que é uma conjugação para todo mundo. Por inglês é assim, né? Mas como que eu vou guardar um do outro? Então a gente costuma falar, vamos então focar nos diferentes. Eu sempre falo assim, foca no que é diferente. Foca nos verbos irregulares, os outros são verbos regulares. Mas a maior parte das vezes a gente aprende verbo regular e irregular é fazendo o mesmo exercício. Mas vamos lá, vamos focar então nos verbos irregulares. Como que eu vou focar neles? Como é que eu vou aprender a conjugação deles? Vou passar umas opções aqui que nós temos. Uma das formas é pegar a lista de verbo, né? Eu vou passar uma gramática aqui, né, que eu uso também, que é eu gosto muito da gramática do Raymond Murphy, e ela também traz, né, na unidade de Simple Past, uns 40 verbos, ali já é bem legal para começar, 40 verbos é bem bacana. Igual eu falei, o dicionário também. O que se pode fazer? No caso aí, por exemplo, um ampade, que você não vai ter o dicionário. A ideia é essa, você pegar uma lista de verbos e fazer essa separação. Uma das formas, porque assim, às vezes a pessoa está querendo decorar. Falei, não, eu não tenho tempo, a prova está aí, eu preciso. Então, tenta achar uma lógica. Qual que é a lógica, por exemplo? Alguns verbos, pega uma lista aí, por exemplo, de uns 40 verbos, porque a gente não tem como abraçar o mundo. Então, pega pelo menos os mais comuns. Os mais comuns de base você acha em qualquer lista por aí, ou qualquer gramática, livro didático, você acha aí. Então, a ideia, por exemplo, eu peguei aqui um become. Become, became. Observe que become, ele é a mesma coisa do come, do verbo vir. Aqui é tornar-se, né? Os verbos têm significado diferente. Mas o formato, ó, become, became, come, came. Porque aí é uma forma de você ir guardando. Faça parzinho, vocabulário, é o que eu sempre falo, vocabulário, como se aprende vocabulário. Isso aqui é o que eu chamo, verbo é um vocabulário estrutural, vocabulário de estrutura. Isso aqui são verbos comuns, né? Então uma forma é essa, fazer esse jogo do finalzinho, como é que é aqui, ó, tá vendo que troca uma letra? Então trocou uma letra, então é isso que eu vou por aí. Tipo forget com forgot, trocou uma letra, ó, é pro ó. A mesma coisa no forget, você tem get, got. Então você pode ir por aqui também, né? Costumo brincar que o got, né? Falei assim, como eu vou guardar o got? Você pode, né, com aquela série Game of Thrones. Olha só, você faz uma brincadeira, né? Game of Thrones, got, e aí você é o passado de get. Isso é só uma brincadeira, uma forma de você guardar, né? Se você não tiver muito tempo, é uma forma de guardar. Olha esse daqui, esses que tem, né, o duplo I, né? Então ele tem keep, kept, sleep, slept, meet, met. Todos do duplo I passa a ter um I não, né? Duplo E, né? Duplo E você passa a ter um E só. Então assim, é uma forma de fazer? Vamos ver mais alguns aqui. Também, por exemplo, troca o I pelo O, né? Drive, drove, ride, rode, rise, rose, write, wrote. Então, ó, e o finalzinho, né, tem essa ideia de drove, rose, wrote, wrote, né? E aí eles podem se agrupar aqui, porque tem a mesma ideia, tem uma lógica aqui. A mesma coisa com grow, em grew, throw and threw, know and knew. Muda uma letra, ó, e eles fazem uma lógica. Mas o que significa cada um desses verbos? Aí, para quem está me assistindo depois, eu falo, para o vídeo, dicionário, monta glossário, que é uma forma de aprender. Pega o seu próprio dicionário, já faz um rascunho lá mesmo, para quem precisa de dicionário. Quem não pode dicionário, já pega aí, vai anotando aí, precisa de glossário. Então, uma das formas é essa, é pegar a lista e separar em alguma lógica. Essa é uma delas que eu separei aqui. Ó,
essa daqui mais essa daqui, aqui, só aqui a gente já tem 14 verbos. Parece que, tipo assim, nossa, 14 verbos, sim. Ah, mas alguns eu já sei. Ótimo, se você já sabe, melhor. Foca no que você não sabe. E é isso que você está aqui para aprender. Bom, essa é uma forma. A outra é exercício. Eu sou a pessoa muito a favor de exercício. Eu gosto, eu costumo dizer para os meus alunos que eu dou muito exercício. Eu sempre falo assim, homework. O homework faça muito. Nosso curso de base, ele é um curso que tem muito exercício. Porque uma das formas de fixação é escrevendo. Quanto mais você escreve, melhor, né? Os estudos falam que as escritas ainda guardam muito mais para o cérebro do que você ficar digitando. Então, né, vamos dizer assim, aprendizado de vocabulário tem a ver muito com isso. E, como eu disse, verbo tem a ver com a sua história, tá? Então, fazer exercícios. Por exemplo, esse aqui é um exercício bem de estrutura. O que é estrutura? Você vai pegar aqui e completar aqui a frase. Embora os exercícios das gramáticas, que tipo a Raymond Murphy que eu uso bastante, elas são exercícios estruturais, sempre existe um contexto, né? Porque eu falo com as pessoas, ler é contexto. Quando você vai preencher aqui é o contexto. O que é o contexto? É a frase. É o sentido que está no restante. É aqui ou o início, ou alguma coisa aqui, ó, when I was a child, é um contexto? Sim, ó, falta um D aqui. Sim, então você, pelo sentido, você vai encaixando um verbo. Ah, mas ele é regular ou irregular? Aí você tem que consultar. Se você já sabe de qual, maravilha. Se você não sabe, ou você consulta uma lista de verbos, ou você consulta o dicionário, como eu falei, ele traz. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu falo, esse tipo de exercício, eu falo com as pessoas, primeiro procura, você conhece todos os verbos que estão aqui? Sim, conheço, então manda ver. Ah, eu não conheço, então a primeira coisa é ir em cada um deles e aprender. O que é smoke, o que é write, o que é eat, o que é rain, o que é do, o que é want, o que é work e o que é go. Porque se você não souber, como é que você vai fazer? Ah, eu faço por eliminação, eu vou deixando aí. Mas eu falo sempre isso, se você está aqui para aprender, né, faça o glossário, não tenha preguiça, faça o glossário aí. João quer tentar aí? Dá um tempinho aí para você fazer? Tá, joia, beleza. Para quem está assistindo esse vídeo depois, eu falo o seguinte, ó, dá uma parada no vídeo, tá? Faça ele. Eu vou deixar esse vídeo disponível no YouTube. E lá no YouTube, eu vou deixar, né, na verdade, lá na descrição, eu vou colocar as respostas. Então, a ideia é essa. Quiser fazer depois, João, ou qualquer outra pessoa que estiver assistindo esse vídeo, fazer, para o vídeo. Responde. Olha, faz o glossário primeiro. Monta aí. Beleza, confere depois as respostas, tá? Até para você saber como é que você tá. Ah, mas eu tô com dúvida em alguma coisa aqui. Por exemplo, aqui, não sei o que é housework, eu não sei o que é child, eu não sei o que é cigarettes. Dicionário. Quando você está fazendo a base, você precisa, nesse momento, melhorar o seu vocabulário. Ok? Beleza, então, depois de ter parado aí, feito o exercício, confere com as respostas na descrição. Não vou colocar aqui para deixar para você fazer. Essa aqui é tirada da Essential Grammar, né? No final vou mostrar as duas gramáticas. E aí a Essential Grammar, eu vou mostrar ela e vou mostrar uma gramática também para intermediário. Bom, então a gente começou a nossa aula falando sobre esse texto. E aí a gente agora, depois, né, de ter passado aqui pelas estruturas, a gente pode entendê-lo melhor. Vamos ler essa frase de novo, né? The stranger stood in the dark shadows by the door. Eu sempre falo, se você conhece a estrutura, você sabe que the stranger é um sujeito. Stood é um verbo. Tudo depois do verbo é complemento. Não conheço esse verbo. É agora que a gente vai aprender. Por isso que eu falo, olhar o dicionário. Estudo, olha no estudo. Não sei o que é.
Estava lendo um texto, não sei o que é, estou melhorando o meu vocabulário. Procurei. Quando eu cheguei lá, eu achei passado e participe de stand. Então anota. Então anota que nós vamos pegar stand. Pronto, stand pode ser ficar de pé, né? Que aqui tem uma das possibilidades, tá? Ficar de pé. Então, the strange stood in the dark shadow. Quer dizer, o estranho, o que você tem que fazer aqui? Estava de pé. Ó, aqui a gente está usando um estava de pé, né? Porque aqui é ficar de pé. E aí eu sempre falo o seguinte, bato muito nessa tecla. Muito cuidado com as traduções quando você faz. Vou falar para as duas provas. Se for uma prova sem dicionário com OnePad, muito cuidado nessas traduções, principalmente quando vocês estiverem fazendo paráfrase, porque essa mudança de tempo verbal é muito importante. Quando estiver fazendo as opções, se o texto está no passado, cuidado lá, se as opções estão no passado também. Tá? Para isso que eu falo assim, para que eu aprendo isso? Você aprende porque tem um motivo. Se você não souber o que é e nem o tempo verbal que tá, você vai ler errado, vai entender errado. E aí sua história, sua prova, né? Você vai criar uma história na sua cabeça diferente. Para quem vai fazer provas discursivas, muito importante, na hora que você for fazer a sua resposta, cuidado, eu venho aqui, olhei no dicionário, não sabia o que era, porque achei o stand, porque muitas provas discursivas permitem dicionário, tá, gente? Por isso que eu tô falando do dicionário. Então, aí você volta aqui, olhei o stand e fala, um estranho estava de pé. Aí você vai passar para aquilo. Lembre-se sempre, quem faz resposta discursiva ou prova que tem a tradução é sempre aquilo que tem a ver com a sua língua portuguesa. Por isso que eu sempre falo, cuidado com a tradução ao pé da letra, porque ela não te resolve muito, principalmente se perder a coerência. Então, o estranho estava de pé in the dark shadow, quer dizer, naquela sombra ali escura, by the door, próximo da porta. E assim, ó, toda vez que você localiza o verbo, você sabe também, a turma do dicionário, o que vai procurar. A palavra stand pode ser um verbo, pode ser um substantivo, como, por exemplo, barraca, né? Uma barraca ali que vende salgadinho dentro do shopping, uma barraca que vende revistas, ou aquilo é um stand. Então, como é que eu sei se eu vou usar o verbo ou o substantivo? Pela estrutura. A estrutura te mostra o que você quer. E aí você já sabe que é um verbo, ele está no passado, leia no passado. A turma que não pode dicionário. Como eu vou melhorar essa parte aí de verbo? Lendo mais, fazendo glossário, exercícios e lembre-se da lista dos verbos irregulares, aquelas ideias que eu dei. Mas vamos terminar o nosso texto. Então, the stranger stood in the dark shadows by the door. He wore a long dark cloak around his body and a large sombrero over his eyes. The landlord hurried towards him. Pronto. Ó. Subject, verb, complement. Olha esse aqui que interessante. Subject, verb. Tudo isso aqui é o complemento daqui de cima. Interessante que na hora que você descobrir onde está o verbo, você vai saber o que aconteceu ali. Não conheço o word, então vou ter que aprender. Mesma coisa, dicionário, o que é? Vou aprender. Não sei o que é hurried, mas já sei que é regular, né? Porque ele tem um ed aqui no final, né? Then the stranger stepped forward into the light. Ó, sujeito, verbo, complemento. Step forward. Ah, mas eu conheço step como degrau. Ó, mas se eu conheço, isso eu falo também outra coisa importante para a turma do dicionário ou para quem está fazendo glossário. Se eu conheço a palavra como uma possibilidade e aqui está diferente, pensa sempre assim, será que existe uma outra possibilidade de leitura que eu não conheço? E aí você vem aqui. Procurei step. Estou no lugar errado aqui. Bati errado. Step. Step, então, ele pode ser aqui como passo, deixa eu ver, como degrau, igual eu te falei, de uma escada. Mas no nosso caso aqui, ele é verbo. E aqui, por exemplo, ainda é step com, né, uma preposição. Step forward. Observe a turma do dicionário que tem essa possibilidade, né? O que seria um step forward? Um step quer dizer, é um degrau. Não, mas um degrau aqui não é. O que é então? É uma relação a
passo. Então aqui é dar um passo forward, para frente, dar um passo à frente. Então, the strange step forward, quer dizer, ele deu um passo à frente into the light, em direção à luz. Lembra que ele estava aqui no escuro, ele foi para a luz. The landlord stopped and cried out in fear. Ó, o sujeito, um verbo, dois verbos, na verdade, com um sujeito, né? The landlord stopped, the landlord cried out in fear. E assim, ó, você vai pontuando cada verbo aqui. Sempre pense nessa lógica, tá? Sugestão para você, pare o vídeo, né? Procure, leia de novo. Procure os verbos que você não conhece, outras palavras. Aprenda um pouquinho mais. Ler é maravilhoso, porque você sempre aprende alguma coisa a mais. Ok? E aqui o the end. Então tá. As nossas aulas, sempre as aulas que eu faço ao vivo, seja no YouTube, são aulas curtas, não são aulas longas, porque eu acho que a ideia é que você pegue aquilo ali e pratique. O que eu estava falando sobre as gramáticas são essas, ó. Nós temos essa aqui é a Essential, né? Essential Grammar Use. Ela é voltada para quem tem nível básico, iniciante, eu aconselho essa. Para quem tem nível intermediário, nós temos também do Raymond Murphy, English Grammar Use. Aqui embaixo tem Intermediate Students. Eu aconselho essa, uma boa gramática. São duas gramáticas conhecidas. As minhas são mais antigas, não tem... Essas aqui, elas mudam as capas e tal, mas encontra-se no mercado, né? Sobre os verbos, a lista de verbos, nós temos, por exemplo, dicionário. Para quem vai usar dicionário, nós temos uma lista de verbos. Deixa eu soltar isso aí. Uma lista de verbos que você pode... por onde eu começo? Aqui tem uma boa quantidade de verbos, né? Que a gente pode usá-los, selecioná-los, né? Então, a turma que pode usar dicionário, use essas listas de verbos aqui para trabalhar, para ganhar vocabulário. E o livro que nós usamos aqui como exemplo é esse, The Mark of Zorro. Então, isso tudo eu vou colocar na descrição do vídeo, mas para vocês terem uma referência. Eu foquei só na afirmativa, por quê? Porque primeiro a gente aprende uma parte, faz exercício, melhora, para depois você trabalhar negativas, interrogativas, que é uma outra história. Entendi aquela parte, trabalhe as conjugações para você ler melhor, ok? Alguma pergunta? João, tem alguma? Daniel? Eu vou deixar, né, esse vídeo lá no YouTube, eu vou baixá-lo ali depois e vou colocar todas as referências para quem está assistindo depois, quiser colocar nos comentários, quiser alguma pergunta, né, eu respondo todo mundo, tá? E como eu falei no início, sempre que vocês quiserem alguma sugestão de tema, seja de gramática, seja de prova, seja provas discursivas, provas objetivas, envie para mim para a gente poder fazer vídeos que tem a ver com isso, tá? Para quem está assistindo esse vídeo também, essa semana a gente vai estar abrindo uma nova turma no nosso curso voltado para iniciante básico. Amanhã eu vou estar esclarecendo dúvidas, eu vou colocar no story, vou fazer a mesma coisa, pôr um link, quem quiser participar, quem quiser perguntar, entender melhor como é que funciona, estaremos aí abrindo uma nova turma, ok? E é isso então, obrigado João pela participação e um abraço e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.